precisamos conhecer o justo. E olha aí, a palavra continua, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos e sobre todos os que creem. Amém? Amém. Você está aqui porque você crê. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Eu acabei de ler Romanos 3, 21 a 26. Então, como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Romanos 3, 10 fala sobre isso. Eu quero ler agora 1 Coríntios. Será? Eu acho que a minha... 1 Coríntios 1, 30 e 31. Diz assim, vamos ver se confere. Sim, isso mesmo. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Aleluia. Filipenses 3, 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Amém? Então, a segunda experiência é ver o justo. Aqui está com certeza uma das maiores, mais importantes, mais poderosas experiências e revelação na vida de um crente. Ver o justo para desfrutar da justiça dele. Amém? Então, nesse ponto é preciso que você entenda, que eu entenda, que Deus Pai, que o céu, que o inferno somente podem respaldar, e no caso do inferno é submeter ao justo, no singular aqui, porque é Cristo. Amém? Então, somente em somente um homem tem autoridade na terra, no céu e no inferno. Cristo, o justo. Amém. Somente Ele pode governar nessas três dimensões. E fora dele não há nada que possa ser feito. Então Ele cumpriu toda a lei, todas as exigências e condições para que aconteça a salvação, as bênçãos e a libertação de todas as maldições. Amém? Então, uma vez que Ele cumpriu as condições exigidas, o céu está obrigado, por força de lei, a respaldá-lo, assim como o inferno a se submeter a Ele. Aleluia! Esse é Jesus Cristo, aquele que nos ama. Por isso muito vale, por sua eficácia, a súplica do justo, no singular, que é Cristo. Amém, queridos? A oração dele é perfeita. Então, quando ele ora, a oração deve ser respondida. Quando ele ordena, o universo se submete. Não há questionamento. Ele é absoluto. Os mortos voltam à vida. Os aleijados andam, os surdos ouvem, os mudos falam, as circunstâncias impossíveis se dobram
cadeias caem, tudo se torna possível quando Ele está presente. Amém? Amém. Aleluia. Mas a grande notícia é que agora se tornou a nossa justiça. E quando o céu e o inferno olham para nós, e para a nossa oração, não é a nós que eles veem Cristo. E Deus Pai, quando olha para nós, Ele vê o Filho, Ele vê Cristo, amém? Então quando nós nos achegamos, Ele chega. Quando nós oramos, Ele ora. Quando ordenamos, Ele ordena, amém? Então, Ele diz respeito a nós. Isso é surpreendente e revolucionário na nossa fé. Crer nisso é vida sobrenatural. Amém? E nós fomos chamados para ela. Então, quando você vê o justo, quando eu vejo o justo, essa revelação nos faz tal quanto ele é. Por isso precisamos ver por revelação. Precisamos ver Jesus. Precisamos conhecer o justo. E o terceiro ponto não vou encerrar agora, mas é o terceiro ponto. Mateus 3,17 diz assim: e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me compraz. Então, durante o seu ministério, Jesus ouviu 3 tipos de vozes, que também eu e você vamos ouvir na nossa caminhada cristã. Ele ouviu a voz dos homens, quando aclamaram, quando ele vinha no jumentinho: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Depois ele ouviu também a voz dos homens, quando gritaram: crucifica-o. E mais forte, gritaram: solte, a Barrabás. Queremos Barrabás. E crucifica Cristo. Foi uma voz. E ele ouviu também a voz do Pai. E essa nós podemos ver quando ele foi batizado. Ele ouviu essa voz. E quando foi transfigurado, também ele ouviu essa voz: este é o meu filho amado. Todos nós ouviremos as vozes das críticas, as vozes dos elogios. Uma nos exalta, outra e também nos leva à justiça própria. A outra nos condena e também nos leva à justiça própria. Por isso a única voz que devemos ouvir é a voz do Papai, amém? Que nos diz que somos filhos amados. Porque isso muda tudo. Quando nós temos uma clara revelação e ouvimos essa voz, muda tudo, amados. Amém? Então muitos apelos foram feitos em, eu não sei quantos anos de crente vocês têm, quantas conferências, quantos cultos você participou na sua vida. Eu participei de muitos nesses 40 anos que eu nasci de novo. Eu participei de muitas conferências, de muitos. E nessas conferências, nessas pregações, elas estão ligadas geralmente à consagração ao Senhor, por amor a Ele. E nós muitas vezes ouvimos apelos para consagrarmos, aquele apelo de amarmos ao Senhor e nos entregarmos a Ele. Mas nós sabemos que tudo que se consagra, se separa para aquele para quem você consagrou. Mas fica aqui a pergunta: por que muitos, depois de se consagraram, desistem dessa consagração e se esfriam no caminho? Eu creio que
dentre muitas respostas possíveis. A maior delas, e a mais importante, é que se consagraram baseados numa graça misturada. Se consagraram na obrigação de amar a Deus, ou pela obrigação de retribuir, ou ainda por tentar merecer algo. Não sei quantos apelos você respondeu. Eu respondi a muitos. Toda consagração que não começa com base na graça pura de Deus, ela não cumpre o seu propósito e jamais terá a força da verdadeira consagração. Nós vemos que os apóstolos se consagraram e foram até o fim. O que teria motivado tal consagração? Até o martírio, né? A maioria deles morreram como mártires. Eu afirmo que não há consagração mais poderosa e definitiva do que a que fazemos por descobrirmos o amor de alguém que deu a sua vida por nós. Então nós precisamos ter revelação de que somos filhos amados. Amém? Então a consagração que mais uma vez virará o mundo de cabeça para baixo é a consagração, não dos que amam a Deus, mas dos que amam a Deus porque descobriram por revelação e experiência de que foram amados primeiro. Aí 1 João fala isso, né? 1 João, se não me engano, deixa eu ver aí onde está 1 João, não sei se eu anotei. Eu vou encontrar depois, leio para vocês. Então nós vemos que esses homens que andaram com Jesus por muito tempo, viram coisas maravilhosas, suprimento completo. Mas é engraçado que antes dessa verdadeira revelação, eles também eram homens consagrados ao Senhor. Mas a palavra também nos mostra que eles negaram, que eles fugiram. As bênçãos, elas não são suficientes para nos fazer consagrar. Não é porque somos abençoados que vamos nos consagrar. Nós vemos que Pedro, ele negou Jesus diante da ameaça de uma empregada, após ter jurado consagração até a morte. Os outros apóstolos fugiram. E assim também muitos abandonam a consagração feita, como eu já disse, em conferências, em cultos, em apelos, principalmente após um pouco de perseguição. A consagração deixa de ter aquele efeito. Então, a consagração que é feita por acharmos que amamos o Senhor é uma consagração que eu chamo de consagração perecível. A consagração madeira, feno, palha. O fogo da tribulação é suficiente para pará-la. Mas a consagração que está baseada na experiência e revelação de ter sido amado por Ele na cruz não pode ser parada. Amém? Nem mesmo pelo martírio, se necessário for. É uma consagração imparável. Romanos 5, 8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então é necessário, no entanto, receber a revelação que demonstra o seu amor em toda a caminhada, mas que culmina no ponto central
da demonstração do amor que nos constrange. O amor demonstrado na cruz do Calvário. Amém? Esse amor de fato produzirá uma consagração profunda, verdadeira, definitiva, absoluta. 2 Coríntios 5,14. A palavra fala assim: pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Amém? Então, o seu amor, o significado original aí dessa palavra constrange, é envolver de tal maneira que não se pode escapar. O versículo ficaria mais ou menos assim: pois o amor de Cristo nos envolve de tal maneira que não podemos escapar dele. Aleluia! Sabe, isso é consagração genuína e verdadeira, após sermos amados de tal maneira que então somos levados a amar, fruto desse amor que não podemos e não queremos escapar de viver nossa única vida para Ele. Amém? Sabe, na verdade, eu ouso te dizer, não tente se consagrar antes de descobrir o quanto és amado. Enquanto o Senhor te ama, a sua consagração será passageira e frustrante. Talvez essa já seja a experiência de muitos que tiveram como Pedro uma consagração emocional precipitada, momentânea, e hoje estão até mesmo fugindo do Senhor, fugindo da igreja, desigrejados. Talvez alguns voltaram a pescar, esqueceram o chamado. Liderança, conquista de geração, porque tudo foi muito frustrante e agora estão dedicando a ter uma edificação no natural. Talvez então como Pedro, envergonhados por terem traído Jesus, ao abandonarem essa consagração. Mas eu tenho hoje uma boa notícia para você: Jesus ressuscitou e manda dizer para você o mesmo que mandou dizer a Pedro. Quando as mulheres foram ao túmulo, elas queriam embalsamar o Senhor, né? Chegaram lá e encontraram um anjo. E o anjo disse às mulheres: ide, Marcos 16:7. Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Então, a boa notícia é que o Senhor não abandonou Pedro. Ele foi traído, mas ele não traiu. Precioso esse versículo. Pedro havia negado o Senhor e quebrado a sua consagração, mas o Senhor jamais desistiria dele. Amém, queridos? Da mesma forma, ele não vai desistir de nós. Pedro achou que amava o Senhor e que por isso jurou consagração até a morte. Ele chegou a falar: se preciso for, até morrer contigo eu morro. Agora ele está prestes a descobrir que o verdadeiro amor é o amor do Senhor Jesus por ele. Jesus está prestes a dar a ele a grande prova de amor. Continuar amando mesmo tendo sido negado. E contar a ele que lá na cruz estava a conta da sua traição. Que ele poderia voltar porque era amado. E foi isso que mudou tudo
para Pedro, que depois o levou à verdadeira consagração, até ser crucificado, até ser um mártir. E ainda por cima, a história diz, né, que Pedro, quando foi crucificado, ele disse: eu não mereço ser crucificado de pé como meu Senhor, me coloque de cabeça para baixo. Na Bíblia não está escrito isso, mas na história da igreja você pode encontrar isso. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. Consagração. Consagração. Ele entendeu que era amado. Ele teve revelação clara: eu sou amado. O que fazer? Servir. Dar frutos. Hoje o Senhor está aqui e manda dizer: ide, dizei a meus discípulos. Esses discípulos podem ser Maria, Paulo, João, Manuel, Joaquim, Valtema, Isabel, Tom, e cada um de nós, Sueli. Ide, que eu vou diante de vós. Eu já estava te esperando aqui antes de você chegar. Eu quero te mostrar o meu amor por você e te provar que eu jamais desistirei de você. Amém? Esse amor te constrangerá. O que um dia você jurou consagrar e não pôde cumprir, porque estava baseado na consagração da árvore do conhecimento, da justiça própria, do seu amor por Ele, poderá ser vivido com realidade por cada um de nós, porque será fruto não do nosso amor, mas do amor dele por nós. Amém? Amém. Precisamos ter revelação. Você achou que o amava porque viu a sua salvação. Eu encontrei o versículo de 1 João 4,19. Precisamos ter uma revelação verdadeira. A prova de sermos filhos amados. E aí em 1 João 4,19 diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Então nós amamos porque Jesus nos amou primeiro, porque Deus Pai nos amou primeiro. E de novo Romanos 5,8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então o amor dele por mim e por você não é provado pelo sentimento das emoções, ou pelas bênçãos, ou algo que ele possa fazer por nós, mas é provado pela cruz, pela sua morte no nosso lugar. Ele morreu a minha e a sua morte, para que nós tenhamos a vida e tudo nele, tudo que necessitamos. Então precisamos receber a revelação desse amor. Amém? Ela nos leva a uma consagração e a frutos verdadeiros, porque ele mesmo fala para que nós venhamos a dar frutos que permanecem eternamente. São frutos verdadeiros. Somos amados independente dos nossos pecados e das nossas falhas, porque Ele nos escolheu apesar de nós. Amém, queridos? Isso não nos dá direito de pecar. A graça, pelo contrário, quando nós temos revelação de que somos amados, nós também queremos agradar o coração dele. Tem um versículo em Salmos que diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Esse agrada-te do Senhor é estar tão aconchegante nele, tão intrínseco, tão misturado. E aí Ele vai satisfazer os desejos do coração. Isso fala de estar tão consagrado,
com um entendimento tão claro, com uma revelação tão clara de que és filho amado. Amém? Então escolha ouvir apenas a voz que diz: esse é o meu filho amado. Amém? Somos filhos amados. Hoje nós cantamos aqui alguns cânticos sobre amor, né? Mas eu gosto muito daquele que cantamos, que diz: sou teu filho amado. Eu ouço ele em casa e ministro e canto: sou tua filha amada. Marcos 16:15, a palavra diz assim: e disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. E em Atos 22:15 diz: porque terás de ser uma testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. Então, quando nós estamos consagrados completamente ao Senhor, sabendo com revelação que somos filhos amados, o que nós vamos levar à humanidade é o amor do Senhor Jesus na cruz. Amém? É isso que nós vamos levar. Esse será o testemunho. Sabe, nem mesmo Jesus começou o seu ministério antes de conhecer a vontade do Pai. Ser o justo e ouvir que era amado. Aleluia. Ainda tem mais coisas, mas eu vou. Amém. Então essas são as chaves poderosas para uma vida cristã sobrenatural. Amém? Qual que é? Você consegue falar comigo? Consegue? Não? Sim. Já desapareceu aí? As 3 chaves? Fala alto que eu ouvi. Muito bem. Ouvir uma voz, vamos de trás para frente. Conhecer o justo. Conhecer a vontade de Deus, amados, deve ser a primeira chave. Conheça a vontade de Deus. E Deus tem uma vontade para cada filho. Amém? Amém? E a vontade dele deve ser soberana sobre a minha e sobre a sua vida. E aí nós vamos ter sucesso em tudo que nós empreendermos. Tudo que você tentar fazer, debaixo da direção dessa vontade, no conhecimento do justo, no ouvir a voz de Deus, você vai ver que vai ser abençoado. Amém? Não será mais uma questão de quem você é ou quão capaz você é, e sim de quem Cristo é e de quão capaz Ele é. Então não será mais uma questão de que você fez de errado ou de certo. Será uma questão de que Ele fez, do que Ele fez na cruz. Não será mais uma questão se você merece ser usado, e sim uma questão de que você foi escolhido por Ele para dar muitos frutos, e frutos que permanecem para a eternidade. Eu não sei como é que está a sua consagração ao Senhor. Fica de pé, coloca a tua mão assim, como se fosse em cima do seu coração. Deixa o Espírito Santo trazer a tua memória consagrações que você fez, mas que você ainda não tinha a revelação do quão era amado do Pai. E consagre-se ao Senhor diante da revelação da graça, do grande amor na cruz do Calvário. Consagre a sua vida ao Senhor, para que Ele mesmo te conduza a dar
frutos e frutos que permaneçam, para a glória do nome do Senhor. Senhor, o meu coração se consagra a Ti. Oh, Jesus, quero sim cumprir a Tua vontade para a minha vida, Senhor. Quero ter uma revelação clara do Senhor, do justo. E quero ouvir a Sua voz em todo o tempo. Eis o meu Pai. Que haja graça abundante nesse lugar. E que a Tua graça possa tocar em cada coração, Senhor, e trazer uma revelação clara do Teu amor, de que cada um aqui é muito amado. É amado ao extremo, ao máximo. Oh! E o Teu amor nos encontrou. Fomos encontrados pelo Teu amor. Tem sido o Teu amor que tem buscado a humanidade para conduzir ao Pai. E nessa cidade tem muitos que precisam ter o conhecimento de que são amados. Cria circunstâncias nas nossas vidas para que nós possamos liberar a eles este amor, porque nós temos o conhecimento por revelação de que somos amados e que nós só Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigada, obrigada, obrigada pelo Teu amor por nós. Obrigada pelo Teu amor por cada um aqui. Que cada um ouça a Tua voz, nos chamando de filho amado nessa manhã. Que essa voz esteja lá no seu coração, esteja no coração de cada um que são os filhos amados do Pai. E o Pai tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável para cada um dos seus filhos. Obrigada por esse privilégio, Senhor. Que nessa manhã, com uma revelação clara desse amor, nós podemos ter um dia em Tua presença.